entrevistar os nossos irmãos trabalhadores da casa, o Sr. Claudionor e o Mauro. Nós estamos homenageando-os pelos 85 anos da casa, de existência da casa. E então vou começar com o Sr. Claudionor, perguntando um pouco, há quanto tempo, Sr. Claudionor, o senhor está na casa? Na jornada, do trabalho da casa. Começou em 2001. Eu vim fazer tratamento aqui, fiz mais ou menos 6 meses de tratamento. Sou Jaime, que coordenava aqui o grupo espírita. Eu lembro até que ele ficava aqui na frente, ele com a bengala dele. Eu ia fazer o tratamento. E assim foi, sucessivas semanas fazendo tratamento. Eu saía do serviço e já vinha direto para cá. E eu tive uma melhora assim, considerável nesse tratamento. Até que um dia o Sr. Jaime olhou para mim e falou assim: você vai parar de fazer o tratamento. Eu até assustei, né, com o jeito dele falar assim. Você para com o tratamento. Eu falei: olha, tudo bem, né? É para mim não voltar mais, né? Pensei comigo, era para parar, né? Eu vou parar o tratamento. Eu falei: acho que encerrou. Ele falou: não, você vai entrar naquela sala ali, ó, e você vai ficar por um período na sustentação. E depois a dona Valquíria, que era coordenada do trabalho, Valquíria Russo, falou: você vai ficar um período ali na sustentação, depois você vai entrar para aquela outra sala ali para trabalhar. Você não precisa de tratamento, você precisa trabalhar. Ou seja, já deu-lhe um puxão de orelha. Deu um puxão de orelha. Naquilo eu já fiquei assim. Aí eu comecei a frequentar aquela sala de sustentação, fiquei alguns bom período. Depois eu fui para outra sala que era coordenada pelo Marcelo Paus e eu vou lembrar o nome. Era o Marcelo e nossa amiga lá, eu esqueço o nome dela, mas vou lembrar. E aí, depois disso, continuei o trabalho, ajudando, né? Ajudando lá naquele trabalhinho, que era das camas. Fazia o tratamento, Darcy Palhares. Ah, sim. Aí, ela que coordenava o trabalho. E o Sr. Jaime aqui na frente. Recebendo, na recepção. Isso. Foi aí que... Recebendo não, acolhendo, né, seu Claudionor? Fiquei por muitos e muitos anos assim, ajudando ali nos trabalhos. E foi assim que eu comecei na doutrina espírita. Na casa, né? Na casa. Ah, sim. Nesse período que o senhor esteve aqui, que o senhor chegou, né, em 2001, o senhor lembra de algo que foi feito na estrutura física da casa, que modificou alguma reforma? O senhor se lembra? O senhor se lembra como era o espaço quando o senhor chegou? Aqui eram umas janelas de ferro, né? E aqui também tinha uma porta de madeira. Aí foi na época que eu fiz parte da diretoria. Aí nós resolvemos colocar esses vidros aí, né, as janelas de vidro. E houve umas modificações aqui nas salas. Não teve uma melhoria na casa. A diretoria da época fez essa melhoria, né? Realizou. Seu Claudionor, e esse período que o senhor está trabalhando, vou começar de novo, fez um problema. E esse período que o senhor está na casa, né, contribuindo com os trabalhos da casa, tem algo nesse período que o senhor tenha feito que marcou muito, ou que algum colega tenha feito que marcou muito, ou que possa ter modificado, algo que o senhor lembre que tenha sido importante? Eu considero importante o trabalho que foi feito na vilinha, na época. Porque quando eu assumi a diretoria, aí a vilinha estava numa situação assim, nós tínhamos que resolver o problema da vilinha. Nós estávamos sendo cobrados pela prefeitura municipal para fazer os muros, e a vigilância sanitária cobrando a gente, porque precisava melhorar lá a parte de cozinha, e nós não tínhamos recurso. Então aí foi aonde que eu
nós fomos verificar junto ao Caibar, que era o advogado na época, estava com uma ação de uso capião. Estava parado lá no fórum há 6 anos. Esse até estava com o juiz, Dr. Marcos Irani. Eu procurei o Dr. Marcos Irani e ele falou que ia dar a sentença, mas acabou não acontecendo. Ele tinha muito serviço, ele estava tarefado mais. E coincidiu que veio a vinda de uma juíza para cá, e eu tive na reunião, porque eu advogava na época, eu fui ao fórum. Aí eu conheci essa juíza e conversando com ela falou que a mãe dela era espírita, que a família dela era espírita, e eu me apresentei como espírita também. Ela falou, aí eu falei para ela, doutora, nós estamos com uma ação de uso capião lá na vara, a segunda vara, que é a vara que ela assumiu no fórum. Só não poderia dar uma ajuda para a gente? Porque nós estamos precisando registrar esse imóvel, ele está só parado. Aí foi onde que ela falou, me procura amanhã às 18 horas no fórum, que é o horário que estou mais tranquilo. Aí foi onde fui eu e um outro advogado, que também fazia parte aqui do grupo. Nós fomos lá e ela, olhando o processo, ela falou assim, até amanhã eu vou dar para vocês o alvará. Está pronto, só falta dar a sentença. Eu já dou a sentença e já forneço o alvará para vocês registrar o imóvel. E assim foi feito. Então, acho que um dos trabalhos importantes da diretoria na época, eu falo com os demais também, somando aos demais trabalhadores, o Caibar, nós devemos muita obrigação para ele, o doutor Caibar, ele fez todo o processo. Nós só fomos agilizar para registrar. Aí foi até engraçado que na época nós tínhamos um caixa, não era muito grande. Esse caixa esvaziou quando nós fomos registrar o imóvel. Pegaram todo o nosso dinheiro. Ficamos desesperados. A documentação é cara. Essas indas e vindas ao cartório, é taxa daqui, taxa de lá. E não tem não tem misericórdia não, eles taxam mesmo. E aí nós fizemos vários almoços, várias reuniões assim. Esses almoços que nós fizemos, conseguimos melhorar o caixa, trazer um dinheiro maior para o caixa. Então e aí a vilinha começou a desenvolver. Depois veio outras diretorias que deram uma melhorada ainda mais. Hoje a gente percebe que houve um avanço lá, umas melhorias, cozinha. Então, eu considero que foi um dos trabalhos importantes da diretoria da época. Tá certo. Agora minha pergunta vai para o Mauro. Mauro, esse período que você está aqui trabalhando, quanto tempo você trabalha aqui, Mauro? Desde 2014. Desde 2014, já vai para 12 anos. Coisa boa. Mauro, eu queria que você falasse como que é o seu trabalho, dentro do teu trabalho, se já teve algo que aconteceu que marcou, né, o que você está fazendo ali, seja com você, com um amigo ou com outro trabalhador, ou ainda com pessoas que precisam, né, do trabalho, que vêm buscar acolhimento na casa. O que você tem a dizer para nós? A primeira coisa que a gente fala que a melhora aconteceu em mim, porque se a gente não melhorar, não conseguir te ajudar, eu não posso ajudar outras pessoas. Mas aí nesse intervalo aqui, desses 12 anos que eu estou aqui na casa, eu fui estudando, lendo mais livros, lendo Evangelho, livro dos Espíritos, né? Que ali tem todas as perguntas e respostas que a gente possa imaginar na nossa vida. Então a gente que, às vezes, uma dificuldade, pega o Evangelho e abre ali, e você vai abrindo a página que precisa para você. Nesse tempo de trabalho aqui da casa, eu trabalho na terça, trabalho de obsessão, e na quinta com os médicos. Praticamente eu comecei na quinta-feira. Eu jogando bola no mesmo time do Claudio de uma vez. Ele não estava no dia, eu quebrei o pé. Aí a Leni, a Karina Jorge, os amigos de infância deles,
vai lá no centro, passar pelo médico e tal. Eu parei, né? Pezão engessado. O irmão Charles, que é o irmão que recebe o médico que trabalha com a gente, falou assim: depois que você acabou o tratamento, eu quero que você venha trabalhar aqui comigo, como meu assessor. Que até hoje eu estou. Que responsabilidade. Responsabilidade. E nisso eu tenho muita facilidade com plantas. Eu sei que cada planta serve para cada coisa, é tratamento. Então parece que a intuição minha, quando ele pensa na planta, eu já falo o nome. e tanto ele quanto na irmã Ana, né? Também trabalha com a gente hoje, na quinta-feira. E nas terças, uma das coisas que mais assim, me marcou na minha vida é o dia que a média recebeu a minha mãe. Que eu tive a oportunidade de conversar, mas a emoção foi tão grande que as lágrimas, né, eu só ouvi. Então foi muito assim, importante para mim, para a gente ter a real, né? Saber que a vida não acaba com a morte do corpo. Então acho que isso foi muito importante para mim. Então foi isso aí. Depois eu passei também lá pela Sopa, né? Ali eu fiquei 2 anos e meio. E como eu sou uma pessoa, acho que não deveria falar isso aqui agora, mas eu vejo as coisas que não poderia ser feito, tinha que ser feito daquele jeito que eu penso que tem que ser. E muitas vezes a pessoa não aceita uma segunda opinião. E quando a pessoa não aceita uma opinião que eu acho que é válida, eu resolvi afastar. Porque eu não gosto de coisas erradas. Eu trabalhei na polícia por 25 anos, como coordenador também. Foi da polícia militar, depois para a polícia civil. E isso traz responsabilidades para a gente. Então eu não posso permitir que coisas aconteçam que depois um dia vai sujar não só o nome da casa, como a gente mesmo, né? O trabalho, né? Então o trabalho tem que ser feito de forma honesta. Ô Mauro, e nesse período que passa tantas pessoas aqui, né, pro acolhimento, e nesse período que passa tantas pessoas aqui e que tem esse acolhimento, como que você acha que esses trabalhos impactam na vida das pessoas, modificam a vida das pessoas, em que eles ajudam? A primeira coisa que a gente fala para essas pessoas que procuram aqui o grupo espírita, as casas espíritas, para as pessoas acreditarem que a morte não existe. Porque todo mundo se preocupa com os bens. Eu falo que bens materiais vão ficar aqui, a gente está aqui para emprestar, né? Tem emprestado para a gente. Então, e as pessoas hoje são, eu falo assim, podia falar outra palavra, ignorante, não? Ignorância no sentido de conhecimento, de reconhecimento de que a gente tem. Por isso que a gente fala sempre, vem participar das palestras, tem os cursos que são ministrados pelo grupo, né? Nesse período em que o senhor esteve aqui, o que o senhor acha que os trabalhos da casa puderam impactar na vida da sociedade? Como que a sociedade via o trabalho do centro? Fala um pouquinho para nós da sua visão a respeito disso. É como o Mauro havia falado, o pessoal vem procurar casa, quando ele vem procurar casa espírita, ele já foi em todos os lugares e ele não achou nenhum apoio, nenhuma guarida. Ele procura casa espírita para receber um carinho, um acalento, né? E aqui sempre existiu esse tipo de trabalho que nós chamamos de tratamento fraterno. Tem até um outro nome. Atendimento fraterno. Aqui sempre existiu na casa. A dona Valquíria um dia me chamou ali e falou para mim: Leonor, a partir de hoje você vai me ajudar ali no tratamento fraterno.
E nesse tratamento fraterno, nós pudemos ajudar muita gente, mas muita gente mesmo. Fazia até fila aqui. Hoje eu até acho que não acontece com essa frequência, porque existem outras casas aqui e a diversidade, a diversificação das pessoas e nas outras casas. Mas na época só tinha essa casa, a casa espírita aqui, né? Aqui de cima, Nova Era, e a comunidade que nem não tinha comunidade, não tinha. O obreiro estava começando, ou lá em outras casas espíritas estava iniciando os trabalhos, talvez nem estivesse esse tipo de trabalho, mas aqui tinha um trabalho, esse atendimento fraterno, que era exercido pela dona Valquíria e eu auxiliava ela. E esse trabalho consistia no quê? A pessoa chegava, fazia uma fichinha, e aí a pessoa ali relatava tudo que ela estava sentindo, passando na vida. E ali a dona Valquíria orientava, e foi um trabalho maravilhoso, que auxiliou muitas pessoas, encaminhou para tratamento, outros receberam orientações da forma que eles teriam que agir, da forma que as mudanças que eles teriam que realizar na vida, que é a famosa, que nós todos falamos aqui no centro, reforma íntima. Então nós pregávamos muito isso, eu até aprendi com a dona Valquíria, bate muito nessa tecla, reforma íntima. Se a gente não mudar os pensamentos, eu sempre falo para os espíritas, meus amigos, a gente não consegue controlar o nosso pensamento, a gente consegue repeli-los, né? Repeli-los, mas a gente está em vias de progresso. Eu sempre falo para eles também, eu não me considero espírita, até é engraçado você falar isso, não espírita, eu não me considero espírita ainda, eu estou a caminho de se tornar um verdadeiro espírita, porque eu ainda tenho pensamentos ainda que eu afasto, que a gente repele eles. E quando a gente tiver mais pensamentos, aí a gente vai estar, o progresso já foi feito em nós, não é verdade? É verdade. Já foi feito. Por enquanto ainda ele está seguindo o seu curso, ainda tem muito que melhorar. Eu me considero ainda um espírita ainda em evolução e estou na metade do caminho, acho que nem cheguei ainda na metade do caminho. Agora, aqueles que recebem esses pensamentos maléficos e persistem neles, esse ainda o progresso nem começou, né? Está ali. Então, a gente aprende muito no tratamento fraterno, a lidar com as pessoas, dos problemas da pessoa, principalmente que ali é um sigilo, você não pode sair dali comentando, aquela fulana está com problema com o marido, está com problema com o filho, com o tio, com o parente, ali até a dona Valquíria falava, tudo que se comentar, que comentou aqui dentro, morreu aqui. Então a gente aprende muito nesse tratamento fraterno. Então esse trabalho auxiliou muita gente. Então, retrata bem essa sua pergunta aí. Então, aí, o auxílio que foi dado na sociedade, muitas, até hoje a gente ouve as pessoas falarem dos tratamentos aqui e nas casas de espírito em geral. Né? Muito obrigada, você pode amar isso mesmo. Preocupa com o barulho, não, que depois o Luiz tira, viu? Tá. A não ser que a gente não ouça, né? Seu Cláudio Amor, nessa história de 85 anos do Grupo Espírita, é importante lembrar que tem muitas mãos. Com certeza. Nessa obra, muitas mãos importantes, tanto do plano espiritual quanto do plano material, né? Mas aqui, como estamos na matéria, os nossos amigos, os nossos irmãos do plano material. O que o senhor lembra das lideranças no período em que o senhor começou aqui lá em 2001 e até hoje? O Clóvis era um trabalhador incansável dessa casa. Eu lembro até ele entrando por aquela porta, o senhor magrinho, branquinho, já numa idade já avançada, e ele vinha orientar o pessoal, o Clóvis. Trabalhou muito tempo nessa casa. Aí eu não posso esquecer do Sr. Jaime, que era o
precursor dessa casa, ele que coordenava a parte do centro, né? Tem que lembrar de tantas pessoas que passaram aqui. Aí eu estou querendo lembrar o nome dela, uma Páscoa, a Palmira Páscoa. Palmira Páscoa. Dona Palmira é uma pessoa fabulosa. Eu não posso, sabe, todas as vezes que eu venho ao centro eu lembro dela, porque ela que esse horário ela estaria aqui no enxovalzinho. Ela trabalhava com mais algumas, Tereza Nalon, trabalhava com ela, e tem mais outra que também trabalhava, que é a Darcy Celani. A dona Darcy. Dona Darcy, né? Dona Darcy também é uma trabalhadora incansável dessa casa. E tem outras pessoas que agora me fogem assim na memória, mas muitos trabalhadores que fizeram parte dessa casa, foi eles que ela vai nessa trabalho, os trabalhos que existem hoje na casa, né? Muitos trabalhadores. Eu até brinco, às vezes eu falei com o pessoal aqui, quando eu retornei aqui, eu fiquei um tempo afastado, de pandemia e tratamento e cuidando da minha mãe lá em Porto Ferreira. Eu comentei com vários aqui, eu falei, olha, deu uma renovada aqui, viu? Daquela turma lá, olha, a minha ampulheta já foi virada. Quando eu olho assim, esse pessoal mais velho, eu tô ali chegando também, viu? Não é à toa que o senhor está sendo homenageado também, né, seu coordenador? Não, o espírito não se envaidece. Não, de jeito nenhum, não, mas é só um comentário, assim, é porque nós que somos essa geração nova, seu coordenador, que entramos, todos nós aqui, Lúcia, Mauro, eu, nós somos acolhidos com muito carinho nessa casa. Então, quando a gente fala isso com vocês que foram, né, os antecessores, a gente não fala para vocês se envaidecer, não, é um agradecimento mesmo, né, para conhecer a história, para saber. Até comentei com a Lúcia que depois não vai pôr, não, viu? Não, mas eu falei para ele ontem que eu me encontrei aqui. Então, muita gente. Eu fiquei feliz, o dia que eu cheguei aqui, eu vi essa mocidade, eu falei, nossa, vocês são tudo. Já me deu, sabe, o coração começou a bater mais, pulsar mais forte, sabe? Eu falei, nossa, que beleza. Eu que achava que eu tinha afastado a casa erradamente, falei, nossa, eu carregava um sentimento de culpa. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu me afastei de lá, e essa casa fechar, e essa casa acabar? Eu sou um responsável, porque tantas pessoas que passaram por lá incentivaram a gente. Quando eu vi essa moçada nova, tudo eu falei, gente, ela é Deus, Jesus, né? E quando a gente vê esses trabalhos de vocês que foram feitos, a gente se sente entusiasmado em fazer também, né? Mais uma perguntinha aqui, a gente termina essa conversa. Seu Cláudio Honor, o senhor nos disse aqui a respeito, né, chegou aqui e encontrou gente nova. Até aqui, né, nesses 85 anos, começou uma mocidade, depois foi ficando adulta, né, hoje já está maduro. E aí eu queria perguntar para o senhor como que o senhor enxerga as futuras gerações que vão trabalhar nessa casa. Se o senhor consegue vislumbrar essas gerações, como será? Eu acho que a espiritualidade ela é sábia, né? Ela sabe quem ela coloca aqui, ela sabe que ela direciona a casa. Eu fiz parte da diretoria e a gente sempre fazia reunião e a gente sabia e a gente tinha consciência disso, que a gente não era nada, né? Ou é presidente, ou era tesoureiro, ou é o vice-presidente. Quem comanda a casa é Jesus e a espiritualidade. E por essa casa passou tantos espíritos que já trabalharam aqui e que manifestaram no intercâmbio mediúnico, que a gente vê que a gente só está de passagem. A gente está aqui para colaborar, ajudar no que for preciso. Que a casa está sempre renovando e a espiritualidade intuindo um, intuindo o outro, intuindo o Mauro aqui no trabalho. Quando eu vi o Mauro trabalhando aqui,
Bom, fiquei numa felicidade, porque eu via ele como jogador de bola lá, dando butinada lá. E eu também, nós dois também na mesma situação. Falei, gente, nós precisamos melhorar um pouco mais. E quando eu vi ele aqui na casa, me deu, nossa, eu fiquei numa emoção. Falei, olha, irmão, louvado seja Jesus Cristo. Porque a gente vê que está renovando, está vindo pessoal mais novo. Eu vi essas moças que estão aqui, isso aí eu falo que isso aí é uma dádiva, sabe? Porque essa casa, a grande maioria já passou para a próxima dimensão, né? Para a erraticidade, para a espiritualidade. E a gente vê essa menina chegando e fala, é a espiritualidade que está produzindo tudo isso, não é? É verdade, o senhor tem razão. E agora você, como que você consegue vislumbrar o futuro do grupo? Você consegue ver uma continuidade? De que forma você consegue ver essa continuidade da casa? Continuidade da casa, eu vejo assim, quando a gente está participando desses cursos da casa e a gente vem a renovação, né, das pessoas que vêm participar do curso. Uns a gente pede para ajudar nos trabalhos, para ver como que é, porque a maioria das pessoas eu enxergo o Espiritismo apenas na leitura e não trabalham, né? Eles não participassem do que é a espiritualidade na verdade. O que é a espiritualidade? É o trabalho, ajuda ao próximo, é os trabalhos mediúnicos, é os trabalhos de cura, é os trabalhos de elaboração da pomada do vovô Jaime hoje, que a gente faz também aqui na casa. Acabando a pomada, a gente reúne a equipe de novo para poder fazer uma nova remessa. Então sempre tem assim, o pessoal que vem ajudar. Então eu acho que nunca vai acabar, né? É igual o Janor fala, que a própria espiritualidade vai fazer a provocação. É como se a gente fosse, estamos em guerra, né? O país, nós estamos em guerra, então a gente tem que ir para a guerra, tem que ir para o campo de batalha. Então, a espiritualidade, na verdade, é um campo de batalha, de aprendizagem e de pôr em prática tudo que aprendemos aqui. Porque eu falo que não é só aprender, tem que colocar em prática. A prática, a fé sem obras, ela é morta. Também. Queria agradecer demais vocês dois de dedicar esse tempo de vir aqui para ajudar nessa empreitada, né? Eu acho que é muito bom, essa história precisa ser contada, né? Foi um período em que cada um de vocês, particularmente, passou por várias coisas, e seu Claudio, eu acredito que tudo seja um ciclo também. Tem um período que a gente vem, trabalha na casa, dá tudo certo a gente ficar. Daqui a pouco a gente se afasta, mas daqui a pouco a espiritualidade chama de novo e a gente volta, né? Eu lembro bem das palavras da irmãzinha que trabalhava com a gente lá dentro. Ela manifestava na Darcy Palhares, ela falava assim, ela tocava em cada um de nós, falava pra gente assim, meu filho, se você não trabalhar agora, você vai ter que trabalhar do outro lado. Então começa agora. Você já ia aprendendo. Você já ia se acostumando. Aquilo me marcou. Então, se eu não trabalhar agora, se nós, não falando plural, nós não trabalharmos agora, nós vamos ter que trabalhar do outro lado. Queira ou não queira. Então, muita gente fala assim, eu vou morrer, vou descansar. Lê do engano. Lê do engano. Aí é que o trabalho começa mesmo, né, seu Jaime? Nossa, seu Claudio Norte. Aí que vai começar. Aí muitas pessoas se iludem com esse negócio de vai descansar. Lê do engano mesmo. Já encerrou aí?